o Jornal da Fonte segue realizando uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Ao todo, 7 pessoas disputam um cargo que dará ao vencedor mandato de 8 anos. Nesta eleição, teremos apenas uma vaga para representar o estado de Goiás naquela casa legislativa. A ordem de nossos entrevistados foi definida em reunião com os representantes do partido mediante sorteio. E nesse penúltimo dia de entrevistas, recebemos o candidato Aguimar Jesuíno, do Partido Socialista Brasileiro. Candidato, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar com vocês aqui para debater os assuntos de interesse de Goiás e do Brasil. Como já dito, a primeira pergunta tem um limite de 3 minutos. Por que o senhor decidiu ser candidato ao Senado da República? Olha, há um descontentamento muito grande das pessoas, do cidadão goiano, brasileiro, em relação à política, em relação aos políticos. Eu sempre digo que a agenda do cidadão é uma e a agenda dos políticos é outra. A agenda do cidadão é a geração de emprego e renda, é saúde, é educação e principalmente segurança. Poder andar pelas ruas das cidades goianas com segurança, com tranquilidade, sem temor de ser assaltado, de ser assassinado. E a agenda dos políticos é outra. A agenda dos políticos é partilhar cargos no governo, é distribuir uma secretaria para um partido, para um político, outra secretaria para outro partido, para outro político, uma empresa estatal, criar cargos em excesso, cargos comissionados em excesso, secretarias em excesso, ministérios em excesso e, sobretudo, é fazer negócios pensando em financiamento de campanha, pensando nas próximas eleições. E, em virtude disso e do descontentamento manifestado aí por mais de 3 milhões de goianos nas pesquisas, que eu resolvi apresentar meu nome como um candidato novo, não novo na idade, mas novo no processo eleitoral. Haja vista que eu nunca disputei uma eleição. E eu sinto que não seria justo, não seria correto eu me acomodar na minha procuradoria, que eu sou um procurador federal, ou na sala da minha casa vendo TV e não participar do processo político eleitoral, não propiciar que as pessoas pudessem ter uma opção diferente desses políticos profissionais que estão postos aí no estado de Goiás há mais de 30 anos. Candidato, de que maneira a sua experiência como procurador federal deve te ajudar caso seja eleito ao Senado? O Senado Federal é uma casa muito importante, é uma casa revisora de projetos de lei aprovados pela Câmara Federal e é uma casa que representa os estados. Todos os estados do Brasil possuem 3 senadores. A função do Senado é evitar que os estados mais fortes economicamente, mais poderosos, com um maior número de população, passe os seus projetos de lei na Câmara sem que tenha um órgão revisor. A função dele é fazer essa revisão. A questão tributária, por exemplo, essa questão de incentivo tributário para que novas empresas possam se instalar em estados menos desenvolvidos como Goiás e gerar empregos e renda. Eu acho que Goiás tem a obrigação, os seus senadores têm a obrigação de defender que Goiás possa conceder incentivos, possa propiciar o desenvolvimento da sua indústria e a geração de empregos. Então o senador é uma figura muito importante lá no Senado Federal. E o senador não pode ficar apenas atrelado ao que pensa o governador. Ele tem que ficar ao lado das pessoas, ao lado do cidadão, para que defenda as pessoas de uma maneira em geral e para que defenda o Estado. Nós não podemos ter um senador classista que defenda uma minoria, que defenda apenas uma classe social. Nós devemos ter um senador que defenda o cidadão, que defenda Goiás. Candidato Aguimar, as últimas pesquisas que saíram na semana passada apontam o senhor com menos de 1% na pontuação de intenção de votos, aparece em penúltimo lugar com 0,7%. Como fazer para reverter esse quadro? As pesquisas têm me dado aí de 0,7 a 2,1, que a que me deu mais foi 2,1. Não poderia ser diferente. O Goiás, as pessoas de Goiás não conhecem Aguimar Jesuíno. Eu nunca disputei uma eleição, eu nunca tive meu nome veiculado na mídia de maneira constante. A minha atividade sempre foi de produtor rural e de advogado e procurador. Sou procurador federal da Advocacia da União há 20 anos e o nosso trabalho é restrito aos processos que nós atuamos. Então não poderia ser diferente. À medida que nós possamos participar de espaços como esse, de entrevistas como essa, de debates pelas TVs, pelos jornais, pelas entidades classistas e também na propaganda eleitoral gratuita,
o nosso nome passará a ser conhecido. E o eleitor terá a opção de optar pelos velhos políticos, pelos políticos antigos, que estão aí há esses anos todos assistindo a essa escalada de violência e essa deterioração na saúde e na educação sem nada a fazer, ou optar por um caminho novo, por um caminho diferente, para construir uma nova política mais ética, mais transparente, mais democrática em Goiás e no Brasil. Candidato, é impossível a gente não tocar nesse assunto. O senhor, inclusive, esteve lá no velório, no sepultamento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e nós vimos que houve uma pesquisa divulgada agora, hoje mesmo, ressaltando o crescimento de Marina Silva nas pesquisas. Ela aparece empatada tecnicamente com 21%, ela à frente de Aécio Neves com 20% no primeiro turno. A presidente Dilma mantém a sua primeira colocação com 36%, e numa simulação de segundo turno ela ganharia de Dilma Rousseff com 47% das intenções de voto contra 43%, um empate técnico. A que se deve a essas pesquisas, esses números? O senhor acredita mesmo nessas pesquisas, ou isso reflete a comoção nacional que gerou no Brasil toda essa repercussão, que também é internacional? Marina Silva, o ano passado, antes de ser vice de Eduardo Campos, ela figurava em todas as pesquisas com mais de 20% das intenções de voto. Já chegou a figurar até com 27% das intenções de votos. Então o eleitor, colocando novamente o nome de Marina como cabeça de chapa, o eleitor está demonstrando o que ele sentia o ano passado, que quer uma pessoa diferente, uma pessoa que consegue dialogar, que consegue conectar com esses setores que estão excluídos da política brasileira, que estão sem participar do processo político eleitoral. Pessoas que querem mudanças, pessoas que desejam que novos métodos de gestão, que novos métodos de administração e que novas pessoas administrem o Brasil. Não é possível você fazer as mudanças profundas que o Brasil precisa com as mesmas pessoas que estão dirigindo esse país há 30 anos, com José Sarney, com Renan Calheiros, com Lula ou com qualquer outra pessoa que está dirigindo esse país há esses anos todos. Então o eleitor identifica em Marina Silva essa pessoa diferente que quer empunhar uma bandeira de uma política nova, de uma política decente, transparente, que, sobretudo, aplica os recursos do povo brasileiro em prol desse mesmo povo, em saúde, em educação, em segurança e nos programas sociais. Então não poderia ser diferente. Eu acho que a Marina voltou ao patamar que tinha antes. E eu ainda digo para você, essa pesquisa do Datafolha é uma história muito engraçada. A Dilma tem um número exatamente idêntico da penúltima pesquisa, o Aécio tem número exatamente idêntico da última pesquisa, o pastor Everaldo exatamente idêntico da última pesquisa. Por essa pesquisa migrou apenas branco, nulo e indeciso para Marina Silva. Eu acho praticamente impossível que, se você repita uma pesquisa 15 dias após, que os números sejam exatamente iguais de todos os outros candidatos. Eu acho, sinceramente, que a Marina está com um número muito superior a esses divulgados pelo Datafolha. Isso me dá uma prerrogativa para te perguntar até que ponto que o senhor acredita nas pesquisas eleitorais. Eu acredito na pesquisa, eu acho que ela é um retrato daquele momento histórico ali que ela está sendo feita. O senhor tem um minuto para concluir antes do intervalo. O que eu achei estranho é que 3 candidatos sem mudar 1 milímetro nos números. Isso é muito estranho. Eu nunca vi isso em pesquisa. Candidato, qual que é a sua previsão de gastos na campanha e qual que deve ser a origem desse dinheiro? Olha, os principais candidatos aí apresentaram aí previsão de gasto aí de 15 milhões e eu apresentei uma previsão de gasto de 5 milhões. Que seria o dinheiro suficiente para mim fazer uma boa campanha em todo o estado de Goiás, mas uma campanha, digamos assim, franciscana, mas uma boa campanha. Mas eu sinceramente, duvido que eu conseguirei doações nesse valor. Talvez eu consiga aí 10%, 12% desse valor. Né? Esses dinheiros virão de amigos que eu estou pedindo contribuições. Né? E aceitarei de muito bom grado todos os amigos, todos os companheiros que puderem me ajudar nessa empreitada. Então eu não tenho nenhuma grande empresa para me fazer uma grande doação que eu pudesse fazer essa campanha. E até mesmo condeno essas doações exageradas aí,
E nós estamos propondo, inclusive, o financiamento público de campanha para que as campanhas do Brasil seja mais democrática e permita que pessoas com poucos recursos possam disputar em condições de igualdade com os milionários o processo político eleitoral no Brasil. Essa posição, né, de apoiar, de defender o financiamento público de campanha, é uma posição pessoal do senhor ou é uma posição do PSB no qual o senhor está coligado aí nesse momento? É uma posição minha, é uma posição da Rede Sustentabilidade. Mas é do PSB também? Do PSB não. Do PSB não, mas é uma posição da Marina, uma posição da Rede, não é uma posição oficial do PSB. No PSB entende que há que se impor limites aos financiamentos de campanha, né? Um jornal grande aqui da nossa capital publicou uma matéria muito boa, onde mostra as doações das grandes empresas para os candidatos a governadores e para os candidatos a presidente da República. E após a posse, ela mostra o número do faturamento que essas empresas tiveram. Teve casos aí de 5.000% acima do valor doado. Então, vira um investimento, vira um negócio. É preciso que numa reforma política no Brasil, nós apresentamos limites para as doações. Se não acabar com as doações de pessoas jurídicas ou de grandes empresários, que nós coloquemos um limite nessas doações, para que o poder econômico não possa desequilibrar o processo político eleitoral no Brasil. Senão o presidente da República, o governador, vai ficar a serviço desses grandes grupos econômicos e não a serviço da população. E nós queremos um governo que seja a serviço da grande maioria da população. O senhor é a favor da reeleição na política brasileira? A nossa posição e a posição do PSB é de fim da reeleição. Fim da reeleição para o Executivo. E mandato de 5 anos para todos os cargos no Brasil, inclusive o cargo de senador. Com unificação das eleições. Eleições sempre na mesma data. Por que isso? Porque o orçamento do Brasil, o orçamento do Estado e o orçamento dos municípios, eles são gastos de maneira política de 2 em 2 anos para reeleger um prefeito, para reeleger um governador ou para reeleger um presidente da República. Então nós estamos propondo essa coincidência de mandatos, limitação de mandato e proibição da reeleição, para que nós possamos pelo menos ficar 4 anos trabalhando pelo Brasil sem nos preocuparmos com a disputa eleitoral. Candidato, se eleito senador da República, como que o senhor pretende trabalhar, articular e trabalhar no sentido de melhorar a segurança pública do nosso Estado? Eu acho que nós temos 2 campos de atuação. Como senador, nós precisamos aprimorar a nossa legislação processual penal e nossa legislação penal. Eu dou um exemplo aqui, o Código da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele prevê uma internação máxima para um menor infrator de 3 anos. Se você comete um crime aí com 17 anos, 364 dias, ele ficaria internado apenas 3 anos. Eu proponho que esse prazo seja estendido por pelo menos 10 anos e que todos os estados do Brasil tenham centros de internação. Centros de internação com acompanhamento psicológico, com escola e com um trabalho para que esse menor, para que esse jovem pudesse, durante esse período de internação, ter uma atividade profissional e sair de lá com uma profissão, para que ele na rua pudesse ter uma atividade econômica que pudesse lhe sustentar e sustentar a sua família e não voltar ao crime. E que o traficante, as pessoas que utilizam do menor para fazer crime, que ele não goze de nenhum benefício da legislação, como a progressão, e que tenha a sua pena aumentada em pelo menos 1/3. E em quase todos os setores aí da legislação penal, nós precisamos de pequenas reformas, e principalmente no Código de Processo Penal, para que o processo penal seja mais célere, para que o juiz possa dar uma sentença em tempo mais rápido e que essa sentença seja efetivada e que os crimes não prescrevam como se prescreve hoje no Brasil. O crime acaba ficando impune. Hoje, apenas 5% dos homicídios feitos no Brasil tem a sua autoria apurada. E mesmo esses 5% que vão a julgamento, uma parte grande ainda é absolvida. Então nós precisamos fazer mudanças urgentes. Aqui no plano estadual, o que nós devemos fazer? Nós devemos aprimorar as nossas polícias, ter ações no mínimo unificadas da Polícia Civil e da Polícia Militar e investir pesadamente em serviço de inteligência e em motivação da tropa, para que se antecipe ao crime,
para que possa prever nas regiões mais violentas, nas regiões que acontecem mais crimes, ter uma polícia preventiva para que proteja o cidadão. E eu ainda, no plano institucional, defendo a PEC 51, apresentada pelo senador do PT, Lindbergh Farias, que prevê a unificação das polícias, a criação de uma única polícia, a exemplo do que tem no Canadá, do que tem nos Estados Unidos. Não é possível no Brasil nós termos uma polícia rodoviária federal, uma polícia federal, uma guarda municipal com poder de polícia, que foi otorgado recentemente pelo Congresso Nacional, uma polícia civil, uma polícia técnico-científica, uma polícia militar. Isso foi feito para não funcionar. Um guarda da MT vê alguém cometer, um PM vê alguém passando um sinal fechado, cometendo uma infração de trânsito, não faz nada. Então isso foi feito para não funcionar. É preciso que nós olhemos os modelos dos países desenvolvidos, os melhores modelos, façamos as adaptações e façamos as reformas que precisamos fazer no Brasil para que nós tenhamos uma segurança pública, para que nós tenhamos uma polícia que proteja o cidadão e não proteja o Estado, como ocorre atualmente. Seria uma prioridade do senhor também, além das questões penais, alteração no Código Penal, como o senhor citou, uma reforma constitucional? Nós precisamos, para se aprovar a PEC 51, nós precisamos é um projeto de emenda constitucional. Nós teríamos que reformar a Constituição para unificar as polícias. Eu acho que o Brasil hoje precisa de uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma reforma no Estado brasileiro. Nós precisamos fazer uma reforma política ampla, né, que ponha fim à reeleição, que ponha fim a esses financiamentos privados de campanha e que façamos uma reforma tributária para simplificar o sistema tributário brasileiro, reduzir a quantidade de impostos, alargar a base tributária para que mais pessoas possam contribuir e, ao mesmo tempo, que possamos reduzir essa carga tributária e fazer um novo pacto federativo para que os municípios e os estados possam ter mais recursos e acabar com essa barganha que nós temos no Brasil, de prefeitos e governadores terem que ir sempre ao presidente da República pedir recursos e, em troca, fazer concessões políticas. Agora, falando de educação, candidato, o senhor é a favor da escola de tempo integral, por exemplo? Eu sou a favor da escola de tempo integral. Os países que tiveram salto em seu desenvolvimento, saltos enormes em seu desenvolvimento, como a Alemanha, como o Japão, como a Coreia do Sul, fizeram investimentos pesados em educação. Nós precisamos manter a criança, o adolescente na escola em período integral, enquanto seus pais estão trabalhando, para que ele possa receber educação técnica e científica de qualidade, para que quando ele formar, ele possa disputar o mercado em condições de igualdade com qualquer engenheiro, com qualquer médico formado em qualquer parte do mundo. Então é preciso que o Brasil tenha um currículo unificado em todo o Brasil, apenas com as especificidades regionais, que tenhamos carreira única de professor em todo o Brasil. Não é justo um professor lá em São Paulo ganhar mais que um professor lá do Acre ou que um professor de Goiás. Então, é preciso que investamos aí pesadamente na saúde em tempo integral. Eu sei que isso fica caro, mas o país precisa estabelecer suas metas, tirar dinheiro do pré-sal ou de qualquer outro investimento aí para investir na educação, que é o maior investimento que um país pode fazer na geração presente e nas gerações futuras. Candidato, só tem 1 minuto para as considerações finais. O que eu quero dizer é que nós precisamos, no Brasil, de fazer uma política diferente, uma política mais decente, uma política mais respeitosa, uma política que seja voltada para o cidadão, que seja voltada para resolver os problemas mais básicos do cidadão, que hoje é principalmente uma saúde de qualidade, uma saúde onde as pessoas possam ser atendidas de maneira muito rápida e muito ágil. As pessoas se deslocam hoje de lugares longínquos do estado para vir para Goiás. Não temos uma saúde descentralizada e nenhuma saúde de qualidade. Muito bem, então, candidato. Nosso tempo, infelizmente, encerrou. De acordo com a legislação, agradeço muito a participação do senhor. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, tem toda a repercussão do futebol goiano e brasileiro. Vila Nova parece que está começando a reagir com o Luiz Duarte e toda a sua equipe no programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até amanhã.